Oi pessoal, vocês devem lembrar de mim da última aula, eu sou o Marciano e hoje, ao invés de continuar falando sobre Aristóteles, eu vou falar um pouco sobre o helenismo. Vou terminar a sequência de aulas que o professor Luan começou com vocês sobre as escolas filosóficas desse período histórico. Eu vou falar apenas sobre duas, o epicurismo e o ceticismo. Bem, o epicurismo foi fundado pelo filósofo Epicuro, que nasceu em Samos, mas foi para Atenas e fundar sua escola, que será conhecida como o Jardim. Isso já expressa uma característica das filosofias do helenismo no geral. Elas tendem a se afastar do domínio público, do domínio político da polis, que outrora foi muito valorizado por Platão e Aristóteles como âmbito que deveríamos recorrer para tornar a vida dos homens felizes. Entretanto, o epicurismo, é, o helenismo no geral, por uma série de acontecimentos políticos que o professor Luan já falou com vocês, vai se voltar cada vez mais para o indivíduo. É, a felicidade deve ser alcançada não por essa dimensão política. Os epicuristas, por exemplo, vão dizer que a política é fonte de discórdia, é, motivo apenas de confronto. Então, uma filosofia que busca acalentar as dores da alma, alcançar a ataraxia, a imperturbabilidade do ser humano, o âmbito político não seria tão interessante. E por isso é melhor voltar-se para um âmbito privado, voltar-se para si mesmo e buscar uma filosofia que sirva para mim. Ah, Desse modo, o Epicuro ele vai retomar duas filosofias da antiguidade. Por um lado, o atomismo e por outro lado, o hedonismo de Arístipo, embora ele vá fazer mudanças em ambas as doutrinas. O atomismo, por exemplo, que a gente é um termo conhecido é, na contemporaneidade pela relação com a ciência física, né? Todo mundo sabe o que é átomo e a gente já sabe que átomos no fundo não são átomos, pelo menos como Demócrito compreendia, já que a proposta de Demócrito era que átomos era a entidade que é indivisível. Ela não pode ser dividida em partes. Hoje a gente sabe que o átomo faz isso. E Demócrito propôs isso dado o problema posto por Parmênides, que é, olha, o ser é, o não ser não é, o não ser não existe, então o ser, para ser o ser, tem que ser uno, eterno, imutável e uma série de outras características que teria como consequência a impossibilidade do movimento e da mudança e a impossibilidade da multiplicidade, enfim, uma série de consequências muito estranhas. Porque nós vemos as coisas diferentes, vemos as coisas múltiplas. Daí o Demócrito vai propor que, olha, há sim ser Parmênides, mas também há não ser. O ser são essas partículas pequenininhas que são infinitas, elas se alteram em forma, se alteram em tamanho, mas elas são imutáveis. Um átomo de alguma coisa não muda para outro átomo, enquanto não ser é o que vai ser compreendido por eles como vazio. Vai ser o âmbito onde os átomos podem se movimentar e, ao se chocarem, eles compõem o mundo que a gente consegue ver, eles compõem todas as coisas sensíveis. Pronto, esse é o panorama do atomismo. O Epicuro vai se apropriar disso, mas ele poderia ter um problema. É interessante também ter claro que as filosofias do helenismo elas são voltadas para questões éticas, principalmente, fundamentalmente. Então, uma teoria como a de Demócrito, que em alguma medida é de certo modo materialista, ela está submetida a relações de coisas causalmente. Os átomos se chocam de determinado modo e vai ter essa consequência necessária. E eles se movimentam de maneira uniforme, os átomos não ficam mudando de lado. Um se chocar com um, que por isso vai se chocar com o outro, e assim sucessivamente. A consequência disso é um determinismo, é a não existência de liberdade para os seres humanos. E se não existe liberdade, significa que, olha, tudo já estaria programado desde o começo do universo.
eu não sou responsável pelas minhas ações. Nada que eu faço vai mudar o destino que foi reservado para mim. Também eu não teria nenhuma responsabilidade pelas minhas ações, por isso eu posso matar, roubar e não me sentir culpado por isso. Por quê? Porque já estava determinado que eu agisse desse modo. E isso teria consequências absurdas para uma filosofia que pretende ter consequências éticas. Então, o Epicuro vai propor que os átomos, de certo modo, eles podem ter certa... eles se desviar do caminho naturalmente que eles andariam naturalmente. Essa é a capacidade que vai permitir a liberdade. O filósofo epicurista posterior, o Lucrécio, mais ou menos do século antes de Cristo, ele vai propor que ele vai nomear isso como Klimanen, essa capacidade do átomo desviar do caminho previamente esperado. Enfim, a filosofia epicurista, portanto, vai ser materialista. Não vai assumir que exista, por exemplo, o mundo das ideias, como Platão assumiu, e nem que, por exemplo, a alma seja algo como imortal. Ela também é feita de átomos, e se os átomos de alma se separam do corpo, eles não continuam existindo, por assim dizer, porque isso se dá pela configuração que aquele corpo ganhou. Então, se aquele corpo perdeu aquela configuração, aquela matéria começou a se dissolver, os átomos dela também vão se dissolver e se tornar outra coisa. Mas enfim. E agora, se voltando para a ética epicurista, que é realmente o ponto que Epicuro se preocupava, ele vai compreender que, olha, o bem é o prazer. Para eu ter uma vida feliz, eu tenho que aproveitar os prazeres oferecidos pela vida. Mas agora não vai ser todo tipo de prazer. Ou melhor, a razão vai servir para calcularmos bem qual tipo de prazer vai ser adequado ou não. O epicurismo ele tem essa preocupação de, olha, tem prazeres adequados, prazeres que não são tão adequados assim, prazeres que podem nos levar à felicidade, prazeres que podem nos levar às dores. E a proposta do epicurismo é justamente essa, que para termos uma boa vida temos que buscar os prazeres e nos afastarmos das dores. Isso fica muito claro quando a gente pensa num exemplo comum como beber água. A gente está com muita sede, o que a gente faz? A gente está num estado de dor, num estado de desprazer. Então eu bebo a água para essa dor passar. Aí chega um momento que eu fico satisfeito, que está ótimo, mas e se eu continuar bebendo? Continuar bebendo mais água, eu vou acabar me sentindo um pouco mal, um pouco cheio, é um sentimento incômodo, é um sentimento desprazeroso. O epicurismo vai propor que, olha, a razão ela deve calcular o nosso estado adequado, por assim dizer. O prazer que o epicurismo busca não é simplesmente do fato de enquanto eu estou bebendo água para passar a sede. O prazer é o estado de satisfação, é um estado de estabilidade. E para sermos felizes, a gente tem que buscar esse estado onde nossas necessidades vão estar satisfeitas. O Epicuro via a atividade filosófica dele como uma atividade medicinal também. Por isso ele vai propor o tetrafármaco, que são os 4 remédios. Os 4 remédios que vão afastar da nossa mente as preocupações mais fundamentais dos homens, por assim dizer, e vão nos preparar para termos uma vida epicurista, uma vida feliz. O tetrafármaco é o seguinte: os deuses eles não devem ser temidos, a morte ela não deve ser causa de apreensão, o bem ele é facilmente obtido e o terrível ou o que é desprazeroso ele facilmente chega ao fim. Quais os pontos de Epicuro com isso? O primeiro, dizendo que os deuses não devem ser temidos, é que não que Epicuro negue a existência dos deuses, ele não faz isso, mas ele reflete acerca dos deuses como se fosse um modelo de perfeição, por assim dizer. Porque os deuses, eles são perfeitos, e por isso eles são autossuficientes, eles não têm esse estado de falta que os homens têm, então eles estão num constante estado de prazer. E por isso eles não se preocupariam com os homens, porque preocupação exigiria falta, exigiria dor. Então os deuses não podem estar nesse estado inferior. E isso torna sem sentido os humanos fazerem sacrifícios, fazerem orações, fazerem promessas,
pedirem para os deuses fazer determinadas coisas pra gente, porque os deuses não estão preocupados com a vida humana. Eles estão aproveitando a si mesmos em outra dimensão, que não é esse mundo que a gente vê. Então, os deuses não precisam ser temidos por isso, não precisamos estar fazendo constantes orações para sermos salvos. Enquanto isso, o segundo remédio é que a morte não deve ser temida. O epicurista compreende isso justamente porque ele compreende a realidade de maneira materialista, de maneira que tudo é constituído de átomos, então quando os átomos se separam, a alma também morre. E se a alma também morre, significa que, olha, quando eu estou morto, eu não estou mais lá. O meu estado de consciência já acabou. Então eu não preciso temer a morte por isso, porque ele é um estado de nada, é um estado de nem prazer nem desprazer. Ah, o terceiro ponto é que o bem é facilmente obtido porque Epicuro vai ressaltar que há várias coisas boas no mundo. É, inclusive, algo que eu esqueci de ressaltar é que o Epicuro, pela capacidade de cálculo que ele vai atribuir a razões para determinar quais prazeres são dignos ou não, ele também vai admitir que certas dores são necessárias. Por exemplo, é necessário a gente passar por uma operação para nos tornarmos saudáveis. Vai ser um processo doloroso. Na Grécia não existia anestesia ou analgésicos. Então, vai ser um processo duro, mas ele vai ser melhor porque no estado saudável eu posso continuar aproveitando os prazeres, enquanto na morte isso não aconteceria. Ah, o bem vai ser facilmente obtido porque o Epicuro vai reconhecer que nós podemos treinar o nosso corpo, a nossa alma, para conseguir compreender que há coisas boas em tudo, tanto o prazer do que eu como, quanto o prazer do que eu vejo. Ah, enfim, até mesmo ele não é que ele vai desvalorizar, por exemplo, a teoria, já que ele se contrapõe em Platão e Aristóteles, mas ele vai compreender ela em outros termos. Ela vai ser boa enquanto ela nos traz felicidade. Inclusive, ela vai ser uma ótima fonte de prazer, porque ela não teria o lado desprazeroso de, por exemplo, quando eu bebo água demais. O conhecimento é belo por si mesmo e por isso ele também é fato de um ato de prazer. E é por a gente reconhecer esses prazeres que a gente pode ver em tudo que Epicuro vai argumentar que o bem pode ser facilmente obtido. E por fim é que o que é mal, o que é doloroso, ele facilmente chega ao fim. Porque se é um mal ruim, ou se é um mal pequeno, se é uma dor pequena que vai passar logo, a gente pode suportá-la. Mas isso é uma dor terrível que vai nos levar à morte. Na morte, voltando ao segundo princípio, acabou. Não vamos ter mais consciência, então é o fim. Por isso, nós não devemos tanto nos preocupar. Nós devemos nutrir a capacidade de conseguir passar pelas dores para buscarmos esse estado de felicidade.